Bem-vindos de volta. Esta é a continuação do vídeo sobre arranha-céus. Se você não viu ainda o primeiro vídeo, eu recomendo bastante porque vai ajudar muito a entender isso daqui. No vídeo passado, vimos construções desde a antiguidade até o meio do século XX, finalizando com o Empire State Building. Agora nesse vídeo, vamos continuar onde paramos para abordar o passado recente, o presente e o possível futuro dos prédios mais altos do mundo. Aproveitem agora para se inscrever no canal, dar o like no vídeo e seguirem o nosso Instagram também. O Empire State continuou sendo o prédio mais alto do mundo por aproximadamente 40 anos. Em 1971, isso mudou. Alguns quilômetros para o sul, o World Trade Center, também conhecido como as Torres Gêmeas, assumiu a liderança de prédio mais alto do planeta. Por conta da diferença de 40 anos, as técnicas de construção usadas para o novo prédio eram bastante diferentes das que foram usadas no Empire State. Em vez de ter uma estrutura pesada, cheia de barras de metal no meio do prédio, o novo prédio de 417 metros de altura foi construído visando uma estrutura mais leve. Para isso, uma estrutura de tubo foi usada, na qual não se utilizam diversos pilares no centro do prédio como havia no Empire State. Isso, contudo, deixou a estrutura mais frágil em relação a impactos laterais. Infelizmente, isso potencializou a tragicidade do dia 11 de setembro de 2001, quando 2 aviões acertaram as torres. Mas, em 2001, o prédio mais alto do mundo já estava bastante longe de Nova York. A Petronas Twin Towers, em Kuala Lumpur, na Malásia, foi a construção mais alta do mundo até 2004, com 452 metros de altura. Vale ressaltar que a Willis Tower, ou Sears Tower, em Chicago, ficou com um prêmio de 1973 até 1998. Essas duas construções têm similaridades com as Torres Gêmeas. Por um lado, a Willis Towers usa a mesma estrutura de tubo na sua construção, mas, diferente das Torres Gêmeas, em vez de usar um tubo no centro do prédio, o prédio de Chicago é composto por 9 tubos diferentes, que na base do prédio formam um quadrado se vistos de cima. Já que alguns tubos são maiores que outros, o formato do prédio não é simplesmente um bloco retangular como as Torres Gêmeas eram. Já a similaridade da Petronas Twin Towers com a Torre Gêmea, como o próprio nome fala, é o fato de tanto o World Trade Center quanto elas serem torres gêmeas. As torres da Malásia, contudo, têm um passadiço, uma espécie de ponte que conecta as duas. Antes de chegarmos ao edifício mais alto da atualidade, tivemos ainda outro prédio que teve o título de construção mais alta do mundo no século XXI. O Taipei 101 se destaca em diversos aspectos. Ele não somente foi a construção mais alta por 5 anos, de 2004 a 2009, mas também bateu recordes pela velocidade de seus elevadores, por exemplo, que levavam somente 37 segundos para ir do 5º ao 89º andar, com uma velocidade máxima de mais de 60 km por hora. Sua arquitetura é bastante marcante e se inspira em templos asiáticos. É importante notar que a região de Taiwan sofre terremotos e tempestades tropicais. Por conta disso, o arranha-céu precisa ser bastante resistente, tanto em relação às oscilações do chão e também a ventos fortes em alturas mais elevadas. A construtora Evergreen Consulting Engineering, que fez o prédio, diz que o prédio pode resistir a ventos de mais de 200 km por hora e a qualquer terremoto dos próximos 2.500 anos. Outra condição geográfica importante do local em que o Taipei 101 se encontra é o fato de que é uma falha sísmica a menos de 1 km do local. Para resistir às consequências que a falha sísmica pode trazer, o prédio possui uma estrutura de metal e concreto que inclui 36 colunas bastante importantes para a sustentação. A parte mais interessante do prédio, na minha opinião, é chamada de Tuned Mass Damper. Ela é uma imensa bola dourada que serve como um pêndulo e serve para compensar os fortes ventos que o prédio recebe nos seus andares mais altos. Consistindo de 41 placas metálicas, o pêndulo pesa impressionantes 6.600 toneladas e está no topo do prédio. Antes de falar do prédio mais alto do mundo da atualidade, gostaria primeiro de destacar a construção Abraja Al Bait, um conjunto de 7 prédios construídos em 2012 em Meca, na Arábia Saudita, que ultrapassou os 600 metros de altura.
Diferente da maioria das altas construções dessa lista, esse complexo não é tão esguio quando vemos imagens dele, principalmente por conta de suas diversas partes. Dois fatos interessantes sobre a Burj Al Bait são que no seu ponto mais alto há uma lua dourada, símbolo do islamismo, e abaixo dela há um grande relógio, que até se assemelha bastante ao Big Ben em relação à sua posição na estrutura. Agora sim, vamos falar um pouco mais sobre o Burj Khalifa. Tendo pelo menos 16 recordes, como o elevador mais longo existente e o restaurante mais alto já feito, esse prédio é uma das construções mais famosas do último século. A base do Burj Khalifa é muito marcante e revolucionária. Em um formato de hexágono com 3 pontas, a fundação do prédio possibilitou que ele tivesse maior resistência ao longo de toda a sua altura. A fundação é feita de concreto reforçado e tem quase 4 metros de altura. Por conta disso, ela tem 12.500 metros cúbicos de volume. Enquanto a altura do arranha-céu aumenta, seu formato continua a semelhar a fundação, mas cada vez mais ele se torna mais esguio, fazendo com que o prédio tenha um formato de triângulo isósceles quando visto de frente. Triângulos normalmente são sinônimos de resistência para construções no geral, como vimos em outros prédios dessa lista. A pergunta que fica é: será que é possível passar dos 830 metros de altura alcançados pelo Burj Khalifa? Fisicamente, é totalmente possível ultrapassar o Burj Khalifa. Há até projetos atuais que têm essa meta, como citamos no primeiro vídeo. Contudo, há diversas opiniões divergentes em relação ao futuro dos prédios mais altos do mundo, algumas otimistas e outras pessimistas. Isso pode afetar completamente o desenvolvimento de altos edifícios ao redor do planeta. Primeiro, precisamos analisar o que pode desacelerar a disseminação dos grandes prédios. Para início de conversa, arranha-céus nem sempre são bons para o meio ambiente. Muito pelo contrário, eles geram diversos custos ambientais, além de afetarem o microclima da região em volta deles, como o site Construction News deixou claro em um de seus artigos. Ou seja, uma cidade cheia de arranha-céus tem seu clima completamente alterado por essas construções, incluindo especialmente os ventos, e isso pode ser visto de forma negativa por várias pessoas que podem passar a ser contrárias à construção desses prédios. Por conta disso, até leis podem ser criadas que servem como obstáculo para o desenvolvimento desses edifícios. Já Shirley Lee, do The Atlantic, justifica que o desenvolvimento de altos edifícios deve continuar crescendo, mas com mudança nos motivos por trás disso. Desde o começo dos arranha-céus, o motivo principal desses prédios foi alcançar a maior altura possível. Inevitavelmente, arranha-céus passaram a ser um dos jeitos mais eficientes de se usar um certo terreno, já que sua altura multiplica a quantidade de coisas que se pode fazer com um só pedaço de terra. No futuro, essa característica dos arranha-céus pode fazê-los ainda mais necessários pela falta de espaço, fazendo com que a construção deles continue em um ritmo constante. Se isso acontecer, o avanço natural da tecnologia permitirá que arranha-céus sejam cada vez mais altos. O que você acha que vai acontecer? Escreva nos comentários sua opinião sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado dessa série de 2 vídeos. Tentamos trazer o máximo de informação em relação a arranha-céus para que você consiga ter maior conhecimento não só sobre os arranha-céus que já existem, mas também sobre o que é pensado antes de se construir um arranha-céu e quais são as características de cada um que fazem eles distintos. Então, espero que vocês tenham curtido. Forte abraço e até a próxima.